Boa noite, começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e na noite de hoje a gente vai estar batendo um papo com o músico, compositor, tecladista, produtor, arranjador e acordeonista principalmente, acriano Chico Chagas. Boa noite, Chico. Boa noite, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui. Chiquinho, muita gente não sabe da tua trajetória, você é um músico acriano, você nasceu aqui. Desde muito cedo já convivia com a música, até porque é filho de um grande acordeonista, seu Chiquinho Arigó. E desde muito cedo se envolveu com a música e conseguiu o que para muitos é ter êxito na carreira musical. Já conseguiu tocar e produzir no mainstream da música brasileira e inclusive internacional. Conta um pouco sobre essa tua trajetória, como foi sair daqui do Acre e construir essa carreira nacionalmente. Eu saí daqui a primeira vez com 15 anos para Porto Velho para estudar piano e em seguida eu retornei para cá. Depois eu fui chamado de novo para tocar num restaurante, Caravela do Madeira, eu acho, em Porto Velho. E em seguida o meu ex-professor me viu tocando, já morava no Rio e me levou para o Rio. E aí começou uma longa trajetória de alguns cursos que eu fiz no Rio, de alguns bares que eu toquei, de alguns restaurantes, hotéis, até aparecer o primeiro artista, o segundo artista, a primeira gravação, a primeira viagem internacional, né? Foi um acúmulo de trabalhos e o leque foi se abrindo, graças a Deus. E você acha que esse sucesso, esse êxito, ele se deve mais a um estudo, a um aprimoramento técnico, ou um acúmulo dessas experiências de tocar na noite, de estar tocando com um músico e com outro? Bom, você sabe muito bem que isso é um combinado, né? A gente precisa da técnica, mas a técnica sem a experiência não adianta muita coisa e vice-versa. Né? Eu diria que é fruto de um trabalho, assim, de uma coisa que eu plantei, que durou um certo tempo, que andei pisando sobre algumas pedras, né? Andei furando o pé com alguns espinhos, mas graças a meu bom Deus, a coisa assim, tomou rumo. Chico, parece que na música todo trabalho é um desafio novo. Uhum. E atualmente no que é que você tem trabalhado? Atualmente meu último trabalho, que eu acabei agora, deve ter umas 3 semanas, foi a produção que eu trabalhei como produtor, arranjador e pianista. Eu tinha que fazer um trabalho todo acústico e foi o primeiro trabalho que eu produzi para fora do Brasil. Um trabalho que foi produzido para a França, de uma cantora chamada Marie-Sophie, acredito que o nome dela artístico fique Marie-Sol, né? E ela queria cantar músicas francesas com sotaque brasileiro. Então ela me mostrou algumas composições. Vocês conheceram aqui no Brasil? Ela me conheceu no show que eu estava fazendo no Rio, eu estava em temporada, Chico Chagas e grupo. E ela foi assistir o show, depois ela foi conversar comigo no camarim, depois ela foi na minha casa, fez uma visita, ela e o marido dela, que é professor de guitarra e violão, lá em Marseille, sul da França. E em seguida eles me convidaram para ir até a França, para que eu conhecesse mais de perto o trabalho, as pretensões, que eu convivesse, que eu conhecesse melhor o timbre, o estilo dela. E a partir daí eu comecei a compor também para ela. Ela gravou 3 músicas minhas, me deu total de liberdade nos arranjos. É tanto que eu chamei assim os músicos que eu sempre fui fã, o Jorge Helder, Júlio Moreira, Marco Suzano. Convidei o João Bosco, que faz uma participação especial. Ela gravou Corsário, né, do João Bosco. Ele faz uma participação especial no CD. Chamei um quarteto de cordas também, que eu gosto muito de todos os músicos, individualmente e juntos também. E esse foi o maior desafio, eu diria que dos meus 5 anos de carreira para cá. Conduzir um trabalho para um lugar que eu não conheço muito bem o mercado, que é a França, e administrar assim, esses músicos que eu sempre tive como ídolos, né? E escrever, fazer partitura para todo esse povo. Isso aí eu diria que foi assim a coisa mais difícil que eu já encarei. E mais excitante também. Mais excitante, sem dúvida alguma.
e a coisa que me deixou mais feliz nesses últimos tempos. Estou muito feliz com a realização desse trabalho. Bacana. E essa é a pergunta que eu ia fazer tem muito a ver com isso que você está falando. O que é melhor? Você, enfim, é um multiartista. Você produz, arranja, também toca, é um exímio acordeonista, inclusive sempre citado pelo Dominguinhos nas apresentações. Dominguinhos, que também é um dos maiores acordeonistas que a gente tem, não só no Brasil, mas como no mundo também. Sem dúvida. Então, o que é melhor de fazer? O que dá mais prazer? Produzir um disco, arranjar, ou tá tocando em cima do palco, tá ensaiando? O que na música te dá mais prazer? Eu não sei, eu gosto muito, muito de tocar, eu gosto muito de gravar, porque a gravação é aquela coisa que você pesquisa, pesquisa timbres, você pesquisa formas de música, como é que uma música vai tocar bem no rádio, se você tem 3 minutos e meio para expor um bom arranjo, para expor um bom timbre, para expor uma boa melodia, para expor uma boa letra, como é que você faz isso sem agredir na massa sonora, como é que você expõe muito bem as suas letras sem ser uma coisa muito intelectual. Isso é uma coisa que me dá muito prazer de fazer. Mas tocar ao vivo também, você tem aquele contato direto com o público, né? Isso também é muito bom, você ver o público cantando uma música que você está tocando, ou te aplaudindo, ou então depois pedindo bis para você voltar. Isso também é muito gratificante. E, não sei, eu também adoro escrever música. É muito bom também você pegar um papel e começar a escrever para o primeiro violino, segundo violino, viola, cello, clarone, os clarinetes, e você vai distribuindo aquilo. Quer dizer, eu não toco nenhum desses instrumentos. E esse CD, eu meio que me desafiei, eu escrevi tudo sem pegar no piano. Eu escrevi, fiz todos os arranjos, quer dizer, houveram alguns problemas. Você se propôs um desafio, então. Exatamente. E também foi muito gratificante na hora que as cordas, os clarinetes, o povo foi tocar a música que eu estava regendo, soou exatamente o que eu estava pensando, exatamente o que eu queria ouvir. Então, isso para mim é muito bom também. Prazeroso. Então, é como se você me perguntasse... É difícil de falar qual é o seu prato favorito, né? O café da manhã não é o mesmo prato da janta, que não é o mesmo prato do almoço, né? Qual é o seu estilo de roupa favorito, né? Então, assim, eu me identifico muito como instrumentista, como produtor, como arranjador, e ultimamente eu fiz um curso para técnico, né, de áudio, para gravação. Esse eu diria que seria a coisa, dentre todas que eu faço, que não é exatamente o que eu quero. Eu preciso ter conhecimentos, porque um produtor precisa conhecer frequências, precisa conhecer dosagens de reverb, de eco, a parte técnica da plugins. música, né? Toda essa parte. A gente precisa conhecer um pouco disso aí para ter uma conversa técnica com o técnico de gravação. Minha, ou essa é a parte chata da música? É a parte que eu diria que é burocrática, assim, uma parte que eu faço com pouco sorriso. É a parte que eu faço assim que eu gostaria de não fazer, mas o produtor precisa conhecer um pouco disso aí. Ele precisa passar por essa via crucis aí. Ô Chico, você falou então que uma das coisas que você mais gosta de fazer, dentre tantas, à vontade, dentre tantas é tocar. E, enfim, você já tocou com grandes artistas, Cássia Eller, com a Elza Soares e outros grandes nomes também da música brasileira. Só que é aquela velha história, assim, você é um instrumentista, você é o que chamam de sideman na linguagem musical, né? Sim. Tem diferença de quando você está fazendo o teu trabalho instrumental, Chico Chagas e banda, Chico Chagas acompanhado por outros músicos, do que quando você está tocando com outras pessoas e quando você não está à frente do trabalho? Existe uma diferença de sentimento quando você está no palco ou de reação de público? Existe um amor diferente, né? Em primeiro lugar, eu agradeço muito a Deus cada momento que eu posso subir no palco, que eu posso tocar, e cada momento que eu posso escrever também. Mas eu tenho que admitir que eu prefiro tocar música instrumental, que a música instrumental me toca mais. Quer dizer, a Elza Soares, acho que é a maior cantora do Brasil atualmente,
E eu Foi eleita toquei, acho que a maior voz do século, acho que há 2 ou 3. segundo a BBC de Londres, a maior cantora do milênio, né? E eu tive o prazer de dirigir a Elza Soares, fiz todos os arranjos do show da Elza. A gente ganhou o melhor show ano passado. Eu ganhei também melhor direção musical, né? E o Rio é bem concorrido, né? Tinha muita gente, tinha Adriana Calcanhoto com um show maravilhoso, teve Nação Zumbi com um show espetacular também. E assim a gente conseguiu o primeiro lugar, a gente conseguiu lotar o Teatro Rival de quarta a sábado durante um mês, que é uma coisa muito difícil. Eu lembro que na última semana eles começaram a vender cadeiras, porque não tinha mais mesa. Assim, uma loucura, foi realmente muito, muito bom. Mas eu acho que todo mundo tem a sua digital, e isso na veia artística também, né? E eu tive o prazer também ano passado foi um ano muito bom para mim. Além desse trabalho da Elza Soares, pela primeira vez eu entrei em cartaz na casa com o meu grupo. Eu fiz um trabalho de resgate, de gafieira. Entrei para fazer 2 semanas e foi tão bom que a gente ficou 3 meses, né? E só acabou porque eu queria realmente sair e voltar numa outra oportunidade, porque eu achei que já estava saturando um pouco. Então era bom ficar com aquele gostinho de saudade e tal. E ano passado também o Naná Vasconcelos, que é um ídolo para mim, gravou uma música minha. O Paulo Moura gravou também uma música minha para o Paulo, né? Esse ano saiu o CD do Nicolas Krasik, que é um francês. E no início, assim que eu comecei a conhecer os franceses, eu chamava todo francês de Savá. Por quê? Por que isso? Porque a única coisa que eu sabia falar em francês, eu falava bonsoir, mas não sabia que bonsoir, o que queria dizer bonsoir, que era boa noite, né? Eu só falava Savá, 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 e comecei a chamar todo mundo de Savá, Savá pra cá, Savá pra lá, Monsieur Savá, né? Madame Savá, Mademoiselle Savá. Eu nem imaginava que ia ter um envolvimento tão grande com a música da França. Não é? Com os franceses em si. E daí eu fiz o forró do Savá, que foi pro Nicolas Krasik, pro francês, que gravou também, né? Chiquinho, então, já que você está falando dessa música que o Nicolas Krasik gravou, me parece que há um interesse muito grande dos europeus pela música brasileira, né? Ah, sem dúvida. O Brasil, inclusive, ano que vem é o grande homenageado da França. Só que na Europa eles conhecem muito aquela música de 60, 70, a Bossa Nova... A Bossa Nova ainda impera. Ainda impera. A Bossa Nova e aquele sambão mesmo das escolas de samba ainda impera digamos, no mercado business da música brasileira. Isso que tem de mais novo, tipo essa coisa do movimento Mangue Beat, isso já chegou na Europa também? Não. Como é que isso... Eles ainda não conhecem. É um espaço muito restrito ainda. Tem coisas mais antigas que esse movimento que foi lançado, quer dizer, ficou conhecido com o Chico Science. Tem o Olodum tradicional, Salvador. Os movimentos de Pernambuco tem o maracatu de baque virado, tem coco, caboclinho, né? Não precisa ir muito longe, a gente tem aqui em Belém mesmo o samba de cacete, né, o nome. A gente tem o carimbó, o tradicional. Isso tudo já tem entrada na Europa também? Não tem. Principalmente a música daqui do Norte e do Nordeste. Chico, falando em música do Norte, a gente vai dar um tempinho para o intervalo e a gente continua no próximo bloco falando sobre um pouco sobre a situação da música no Acre e sobre esse resgate dessa música do Norte que é tão peculiar. Ok. A gente volta daqui a pouquinho, vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta, batendo um papo com o acordeonista, músico acreano, produtor, arranjador, Chico Chagas. Chico, no bloco anterior a gente começou a falar um pouco sobre os movimentos musicais brasileiros, a inserção desses movimentos na Europa.
e a gente começou a falar sobre a música do Norte. Qual é a tua avaliação sobre a música do Norte e, mais precisamente, sobre a música acriana? É uma pergunta que a gente sempre se faz, a gente que também trabalha com música. Existe uma música acriana? Claro, sem dúvida. Eu vou mais além. Eu tenho o maior respeito, adoro samba, adoro a música considerada afro-brasileira, mas a gente não pode esquecer que antes dos holandeses, dos jesuítas chegarem aqui, a gente já tinha um monte de índio tocando, a gente já tinha um monte de índio cantando. Eu diria até que o berço da música brasileira não se conhece ainda, né? E o Acre tem ainda um pouco do berço da música brasileira, que são os índios, né? Eu não sei como é que está a história de quantas etnias a gente tem atualmente e quantas eram até então, mas ainda dá tempo de resgatar isso tudo, né? É uma coisa que muito me entristece, porque lá no Rio de Janeiro, eu já viajei muito pelo mundo, conheço vários lugares dos Estados Unidos, eu já toquei na Holanda, já toquei em Londres, já toquei na França, já toquei na Bélgica, na Espanha, assim, em vários locais. E todo mundo pergunta como é que é o som da minha terra, o som da minha tribo, o som da minha gente. De que você fala? Eu não conheço ainda. Eu falei assim, eu sei que é um som maravilhoso, mas ainda não tive a oportunidade de conhecer, né? E assim, tudo que eu tenho para mostrar é uma música que não é exatamente minha, mas é o que eu sei tocar, que é forró, é baião, é samba, é chorinho, né? Que já é uma música que vem importada do Nordeste. E até mesmo a música que eu fazia com a Cássia, a música que eu toquei, na época que eu toquei com o Nando Reis, é um rock, mas assim, não é uma coisa nossa. A gente sabe que não é nosso, né? A gente sabe que existe uma forma da gente ter uma música pesada, tanto quanto nossa, como fez agora o Cordel do Fogo Encantado, que eu acho maravilhoso, com o próprio Chico Sainz. O maracatu. Né? O maracatu, as coisas que a gente tem lá no sul do Brasil, o vaneirão, né? E eu acho, não, eu tenho certeza que a música indígena é muito rica, porque trabalha com som acústico. Então, tudo aquilo que é acústico, o som da gente, o som do vento, das folhas, dos pássaros, das águas, isso nunca envelhece. Isso é uma coisa eterna, né? E o som dos índios é um som eterno. E eu gostaria muito, muito, muito de um dia poder conhecer isso aí, porque por enquanto eu sou ignorante no assunto do som da minha terra. Que lamentável. Genuinamente é esse som que vem da... Não tenho dúvida que o Acre faz parte do berço da música brasileira, não tenho a menor dúvida. Agora, Chiquinho, o que é mais conhecido, e tanto no Acre, não só no Acre, como no norte inteiro, e a gente acaba pegando um pouco do gancho da música nordestina, que é o forró, o baião, os ritmos nordestinos mais tradicionais que, enfim, se impregnaram mesmo no nosso modo de vida. É tanto que Graças a gente teve... E aí que eu ia entrar. É tanto que a gente tem uma dinastia de sanfoneiros, inclusive você faz parte. Exatamente. Dessa dinastia. A gente teve aí o Pichuta, o seu Bararu, que é pai do Newton Bararu, que é um outro acordeonista. Grande acordeonista. Todos acrianos. O Bararu me deu aula, sabia? O Bararu que deu aula. Deu aula no teclado, Então, o seu Chiquinho Arigó, que é teu pai. O primeiro professor também. Né? O seu Afonso Dantas, que é pai do Andrezinho Dantas, que é um músico, acordeonista, acriano também. Que é o que fez a abertura desse programa, né? A musiquinha que toca é do André Dantas. Então, como é que você vê isso? De repente a gente tem... a música nordestina está muito, muito arraigada na nossa essência? Com certeza. Eu acho que o Acre, ele foi uma colônia de nordestinos, né? Para cá vieram muitos nordestinos e os nordestinos sua cultura. E então, eu lembro que quando eu era menino, eu estava me arrumando para ir para aula, meu pai acordava muito cedo para ir para o quartel, então eu ligava aquele programa, estava Cícero Moreira, estava o programa do compadre Lico, maravilhoso, e ele recebia os sanfoneiros lá no programa, era ao vivo. Olha que coisa maravilhosa. E isso não foi gravado, não foi filmado, não se tem documentos. Então quem viveu, viveu. E eu, na época, eu tinha um pouco depois, quando eu comecei a tocar, comecei a tocar com 7, lá pelos 8, 9 anos, eu comecei a participar desses programas também. Eu ia de manhã com a sanfona dentro da nossa sacola, que era de frio, uma sanfona pequenininha,
de 40 baixos. Toquei no programa do J. Conde, né, do Lico. E assim, tinha uma cultura de música nordestina, mas uma música de essência, era uma música de raiz, era uma música que a gente gostava de ouvir o Luiz Gonzaga, era uma música que os cearenses e os descendentes, meu pai é cearense, eram músicas que as pessoas se emocionavam chorando com a letra do Luiz Gonzaga, né? Aquele cara que escrevia, talvez por ignorância ou maldade das pior, furar o zóio do aço preto, para ele assim oi cantar melhor. Hoje a gente dança, a gente canta isso junto, mas para quem para escutar realmente as letras do Gonzaga, realmente tem um sentido muito grande. Eu considero o Luiz Gonzaga um músico tão grande quanto Chico Buarque, um compositor tão grande quanto Chico Buarque. Tenho o maior respeito pelos outros nordestinos, o Alceu, o Zé Ramalho, o Zé Geraldo, pelos outros que não são considerados tão nordestinos, que é o caso do Caetano, que é o caso do Gilberto Gil. Porque a Bahia sempre é um pouco diferente, É um pouco diferente, né? Mas eu acho que a gente, de lá para cá, o mercado ficou assim um pouco cruel. E a gente não soube levantar, a gente não soube dar o nosso grito de guerra contra a invasão, assim, dura do mercado. Então a gente tem essa música descartável, que agora ela vem do Sudeste, ela pode vir do Sul, ela pode vir do Nordeste da Bahia, pode vir do Nordeste do Ceará. A gente tem um forró que foi mudado, a gente tem uma música baiana que foi mudada, a gente tem um Olodum que foi diferenciado, né? Então... E aí nisso eu te faço uma pergunta, que é justamente falando sobre essa coisa da raiz e da tradição. A gente falou sobre nos nomes de grandes músicos acreanos que tinham essa coisa de levar em consideração a música de raiz, ou o sentimento da música em primeiro lugar. E muita gente, não só no Acre, como no Brasil também, foi partindo para outra, algumas pessoas morreram, outras deixaram de tocar. Isso também tem interferência nessa tomada do mercado da música descartável? Ah, sim. Porque no Acre hoje, por exemplo, a gente tem um grande exemplo, que é vários desses acordeonistas que a gente citou não tocam mais, não estão mais em exercício. Isso também tem interferência nesse domínio da música comercial, da música descartável? Porque a partir do momento que não se tem espaço de trabalho, ninguém vai se interessar para aprender alguma coisa para não ter onde expor sua arte, né? Na época eu lembro que eu estava começando a tocar acordeon, aí tinha o Medeirinho, tecladista, que era acordeonista, o Raimundinho, tecladista que tocava com o seu Guimarães, acordeonista, o saudoso José Mendonça, José Gomes Coelho, né, acordeonista. Então todo mundo tocava acordeon, porque era cultura, fazia parte de todo do passado de um povo de colonização. Hoje em dia a gente liga o rádio, não existe mais esses programas, a gente sai por aí para procurar algum lugar onde tem música tradicional. Não se tem mais. Eu comecei a tocar, e assim, a maioria desses músicos começaram a tocar acordeon com 8, 10 anos de idade. Pelo que eu soube, o último acordeonista que a gente tem jovem aqui em Rio Branco é o André. O André, desculpa, tá? Mas o André deve estar com uns 25 anos. André sei lá, Dantas. 24, 25, 26, André Dantas. Né? E ele é o último. E não se sabe mais de nenhum acordeonista. Né? Eu tenho 33. Quer dizer, agora eu fui chamado para fazer um trabalho no Rio de Janeiro. Uma gravadora me contratou para eu gravar o meu primeiro trabalho como acordeonista e arranjador, porque o argumento foi que o Dominguinhos já não é tão jovem. O Oswaldinho já teve problemas sérios. Já teve derrame, já teve problema de coluna. O Sivuca parou de falar. Teve câncer nas cordas vocais. É tanto que parou de morar no Rio, voltou para Paraíba. E assim, não se tem mais acordeonistas. Só que eles estão pesquisando e estão resgatando. Então assim, eu tenho espaço de trabalho porque eu faço parte de um movimento de resgate, né? E esse trabalho não está acontecendo aqui em Rio Branco. Resgatar como foi na época do Casarão, que a gente tinha aquele acordeon, o sax, tocando bolero, tocando valsa, as serestas, né?
Quanta gente não foi acordada pelo acordeonista, com violonista, cantando uma valsa, né? E esse tempo bom, eu diria que foi esquecido. Muita gente nem chegou a conhecer isso aí, que é uma coisa maravilhosa, que é a música brasileira, que é a cultura brasileira e que infelizmente parece que está em extinção. E aí eu te pergunto, você falou em Tempo Bom. Tempo Bom foi o nome da canção que ganhou o último FAMP, Festival Acreano de Música Popular. Verdade. 2003, e as músicas desse festival fizeram parte de um CD que você foi o produtor. Uhum. E esse trabalho acabou de ser entregue para a Fundação Elias Mansur, que parece que tão logo deve estar lançando esse disco aqui no Acre e para as filiais do BASA, que foi um dos patrocinadores desse evento. Uhum. Falando nesse tempo bom, a gente sabe também que a música ela vai evoluindo como outras coisas. Uhum. Como é que você sentiu, já que a gente está falando de uma música acreana e de uma música genuinamente acreana, a música indígena, a influência da música de raiz, da música nordestina, como é que você vê um festival onde tem um compositor, que era o Kleuber, que é de Pernambuco, compôs um reggae, que é um estilo que nasceu na Jamaica, e um festival que tinha também um reggae no Acre, composto por um cara que é de Pernambuco, num festival que tinha do rock a um bolero. Como é que você percebe isso? O Kleuber fez uma música que eu também gosto muito, que foi um samba de exaltação, né? Achei uma música maravilhosa, uma composição maravilhosa. Parabéns pro Kleuber. As duas músicas muito bonitas. Na realidade, eu fiquei feliz. Todo festival, qualquer festival, é uma vertente de estilos, né, de interpretação. Então, assim, teve músicas lá, como os filmes estrangeiros, que é uma música, manifestação popular. E existem várias formas de manifestação. Então, eu fiquei muito feliz do resultado que eu vi. Eu fiquei impressionado com a quantidade de músicos novos, fiquei impressionado com a qualidade das letras, achei muito boa. A letra da Neiva Nara, achei muito boa. A música do João Veras, eu não sei se a letra é dela também, mas Escorregadio, que é uma letra... Acredito que a letra seja do João Veras mesmo. A letra do João Veras. Maravilhosa também a letra. E eu vi também a gravação ao vivo, então assim, deu para eu meio que visualizar como teria sido aquela final. E eu acho que isso é muito importante, né? O Álamo cantou um baião, depois ele canta uma balada, o Kleuber põe um samba de exaltação e põe um reggae. Também isso é versatilidade, né? Eu acho isso aí, que eu acho que isso é de uma grande importância e também fiquei muito feliz em poder gravar pela primeira vez na minha vida aqui no Acre um violino acústico, cello, né? Assim, vários instrumentos acústicos, né? O acordeon, o André esteve lá gravando acordeon com a gente, tem flauta, tem Nessa música do João Veras, não foi que a Neiva canta, não é isso? Exatamente, essa música tem acordeon, tem violino, cello, flauta, 2 violões, tem percussão, teve a bateria do Hermógenes. Foi uma música assim com muita Inclusive, gente esse foi um grande momento também, porque a gente pôde registrar pela primeira vez em estúdio um cara que fez parte da história da música acreana. Foi o primeiro baterista de rock que o Acre já teve, que foi o Hermógenes, né? E que continua tocando maravilhosamente bem. O Hermógenes gravou muito bem e é uma coisa que eu sempre converso com todos os músicos. Em primeiro lugar, você tem que ter uma personalidade muito forte para você ser reconhecido. E o Hermógenes, conscientemente ou inconscientemente, diretamente ou indiretamente, ele conseguiu, né, ter essa personalidade muito forte. E é muito bom escutar o Hermógenes tocando também. Muito bom de escutar, de ver ele tocando. Acho que não só de escutar, como ver também, né? Acaba sendo um espetáculo. Ele tem umas ideias diferentes, uma forma de tocar diferente. Ele é totalmente fora dos padrões, né? Mas isso é muito legal também. Então, produzir esse trabalho também foi um desafio, Chiquinho? Porque você sendo um músico acreano, tendo tido todo esse respaldo fora daqui e voltando para cá para produzir um trabalho dos seus conterrâneos, causa um certo receio ou uma apreensão mesmo quando você foi fazer esse trabalho? Causou um receio porque a gente já sabia dos recursos que não eram muitos. É um estúdio que estava abrindo para fazer a primeira gravação, que o Roberto, um abraço Roberto, o Roberto não conhecia bem ainda como é que estava a acústica, qual era o lugar ideal para gravar a bateria, tanto que eu percebi que agora ele trocou a bateria de lado, de aquário.
Então, assim, a gente foi procurando, O tentando... aquário, são as salas as do salas estúdio para gravação. onde ficam os músicos. Que, aliás, eu acho que hoje já está bem melhor do que já foi há muito tempo, né? Uhum. Em termos de qualidade de gravação aqui. Sim, de ambiente, ele está conhecendo melhor agora o espaço. O estúdio ficou pronto num dia, a gente começou a gravar no dia seguinte. Então, assim, foi uma coisa muito de conversões, né? Por causa dos 16 bits, aqueles problemas técnicos, né? A gente estava gravando também pela primeira vez com equipamento totalmente eletrônico, totalmente digital, que é a plataforma Pro Tools, que Pro Tools não perdoa falta de ambiente, de acústica, né? Acaba sobrando os graves ou acaba tendo problemas de fase, os graves acabam sumindo mesmo. Mas, resumindo, na realidade eu só fiquei muito feliz de ter podido contribuir com isso aí. Bacana. Chico, muito obrigado pela tua presença aqui no 10 da D. Boa noite. Valeu. Bom, muito obrigado a todos os telespectadores dos 22 municípios que assistiram a esse bate-papo aqui com Chico Chagas, músico, acordeonista, tecladista, arranjador, produtor também, acriano, que trocou essa ideia aqui com a gente sobre a música acriana, sobre o seu trabalho também. A gente agradece a atenção de todos e até a próxima.